Pastor Breno, com a mesma autoridade de Jeremias e de Miqueias, por favor, pegue a palavra de Deus para nós. Nosso socorro, irmãos, aí no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Igreja e o nosso cabeça. Amém. Amém. Nessa manhã, meus irmãos, nós continuamos a aprender, a sermos confrontados com a palavra de Deus revelada a Miqueias. Nós voltamos às palavras do profeta Miqueias, dessa feita no capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, nós leremos o capítulo todo, dos versos de 1 a 12. Miqueias, capítulo 3, versículos de 1 a 12, o capítulo inteiro. Miqueias continua o seu lamento e profecia dura contra os moradores de Jerusalém, contra a cidade de Jerusalém, contra o reino de Judá. Nós damos sequência hoje, nessa manhã, a leitura da sua palavra, a leitura da sua profecia. Agora, pois, irmãos, com toda atenção, com toda reverência, deem ouvidos e toda a atenção à leitura das Sagradas Escrituras. Essa é a inerrante e autoritativa palavra de Deus. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, duras são as palavras que Tu tens para nós essa manhã, e nós Te rogamos, ó Deus, que diferente de Samaria, diferente de Jerusalém, Tu conceda-nos arrependimento nessa manhã. Desnuda o nosso pecado, ó Deus, que Tu fales profundamente aos nossos corações,
Que Tu também nos encoraja, Senhor, pelas palavras dessas profecias tão duras, que Tu mostre-nos o caminho, que Tu nos direcione para a Tua vontade, que Tu nos mostre, nos aponte aquele que pôde obedecê-la, cumpri-la de maneira perfeita e absoluta, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que a cruz do nosso Salvador não somente aplaque a Tua ira, mas também resplandeça em nós a Tua luz, a Tua lei, o Teu amor, a Tua graça e a Tua salvação. É o que nós te rogamos, ó Deus, nessa manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como é que você lida com pessoas interesseiras? Sim, porque aqui e acolá nós esbarramos essas pessoas, não é verdade? Aquele amigo que só liga para você na hora que ele precisa de alguma coisa. Durante os outros dias do ano, parece que você nem existe, passa o seu aniversário e nem uma ligação de parabéns você recebe. Entretanto, quando o bolso lhe aperta, quando ele sabe que por causa da sua posição, talvez na repartição pública onde você trabalha, você pode ajudá-lo de alguma maneira, automaticamente o seu telefone toca. Quando você olha lá no Bina, fulaninho, e aí automaticamente você já sabe, ele quer alguma coisa. Alguma coisa ele quer. Como é que você lida com pessoas interesseiras? Como é que você lida com o seu chefe, por exemplo? Quando você sabe que durante quase todo o período do ano ele lhe persegue, mas tem aquela semana específica, quando ele quer duplicar todo o rendimento da sua repartição, o rendimento da sua equipe, e aí ele começa a soltar um tipo de bônus. Ele começa a dar bom dia quando ele nunca passou para falar com você. Ele passa na sua mesa, bate nas suas costas e diz que bom trabalho você tem feito. Você automaticamente diz: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, esquisita acontecendo aqui. E logo você recebe aquele e-mail dizendo que você precisa trabalhar horas duplicadas, talvez há um horáriozinho extra à noite. E você começa a entender que todo aquele bom tratamento, nada mais nada menos é interesse. Como é que você reage com aquele seu amigo lá da faculdade, da sua escola? Que na hora de fazer o trabalho em grupo, ele automaticamente vai para você. Durante os outros dias da semana, nem conte com ele. Esqueça pedir o caderno dele para você copiar algum tipo de anotação. Mas, se porventura o trabalho é em grupo e ele sabe que você faz tudo muito bem feito, ele automaticamente vira o seu melhor amigo. Como é que você lida com pessoas interesseiras? E sabe o problema da pessoa interesseira? E diga-se de passagem, nós podemos ser exatamente essas pessoas. Não necessariamente somos somente vítimas, mas às vezes nós é que somos os interesseiros. O grande problema é que tudo não se resume somente no desconforto de você ter alguém dessa maneira perto de você, mas o problema vai muito mais profundo. O problema de fato é uma questão de coração. O interesseiro, ele revela no mínimo dois problemas muito sérios. O primeiro problema é o egoísmo tremendo. Tudo que importa para ele é ele mesmo. O seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é o seu bem-estar. Mas isso revela também um segundo problema muito terrível, que é um desconhecimento total do relacionamento criador-criatura. Sabe como nós de fato entendemos quem é Deus e quem nós somos para Deus? O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele começa a ter uma outra dimensão para nós. Ele começa a ter a dimensão que teve para os nossos pais, como eles nos ensinam nos nossos catecismos. Que aquele mandamento não se resume somente, viu, crianças, a vocês obedecerem o seu pai e sua mãe. Isso está embutido de fato no mandamento, mas ele é bem mais amplo. Ele trata com as responsabilidades de superiores para com inferiores. Quando a gente sabe as nossas responsabilidades como inferiores, nós respeitamos os nossos superiores. Quando os nossos superiores sabem da sua relação para conosco, eles passam também a nos respeitar. Então a gente começa a perceber que o problema de ser interesseiro não se resume somente ao desconforto de ter alguém que se comporta dessa maneira para conosco, mas isso envolve uma profunda degeneração de caráter, de alma e de coração. Quando nós olhamos para esse texto de Miqueias nessa manhã, nós lidamos com um texto que confronta pessoas interesseiras.
com pessoas cujo Deus é o seu próprio ventre, com pessoas que tudo o que importa é a sua própria sobrevivência, é o seu ganho próprio. Miqueias confronta a mim e a você nessa manhã com essa realidade. Ele confronta magistrados, ele confronta governantes. Nessa manhã a palavra de Deus poderosamente nos ensina, meus irmãos, que Deus odeia todos aqueles líderes que pensam apenas no seu próprio ganho. Quando nós olhamos para esses versos de Miqueias, versículos de 1 a 12, é exatamente isso que nós aprendemos. A ira de Deus, ela se levanta contra qualquer nação cujos líderes e cidadãos pensam apenas no seu próprio ganho. Nós vamos aprender isso, meus irmãos, em 3 pontos nessa manhã. Primeiro, nós perceberemos que aqueles que exploram os que deveriam proteger para o seu próprio ganho sofrerão a ira do Senhor. Nós veremos isso dos versículos de 1 a 4. Depois nós veremos dos versículos de 5 a 8 que a ira do Senhor se levanta contra aqueles que prostituem dons divinos para ganho próprio. E por último, nos versículos de 9 a 12, nós veremos que a ira do Senhor se levanta contra aqueles que abusam de suas posições para ganho próprio. A ira de Deus, meus irmãos, se levanta contra a nação cujos líderes e cidadãos pensam apenas no seu ganho próprio. Quando eles exploram os que deveria proteger, quando eles prostituem os dons divinos e quando eles abusam das suas posições. Logo no versículo 1 do capítulo 3, nós percebemos que aqui o profeta indica, ele identifica os acusados. E essa é uma estrutura que nós vamos perceber ao longo das 3 perícopes dessa profecia. Tanto essa estrutura se repete, está presente nos versículos de 1 a 4, como ela se repetirá nos versículos de 5 a 8 e também nos versículos de 9 a 12. Sempre o profeta irá identificar os acusados e os seus crimes, e logo em seguida ele declarará a sentença contra essas pessoas. E veja logo no versículo 1, exatamente os acusados aqui, pelo próprio Deus, são identificados. Ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. O profeta está falando com os líderes da nação. Vocês, governantes, colocando no nosso contexto brasileiro, no 21º século, é como se Miqueias estivesse dizendo: você, presidente da república, você, governador do estado, você, vereador, deputado, você, prefeito de Teresina, vocês que são os chefes da casa desse Brasil, vocês que são os cabeças dessa nação, veja qual é a pressuposição de Miqueias. Não é a vós outros que pertence saber o juízo. Percebe, a expectativa do nosso Deus com relação a esses cabeças, a esses líderes, é de que eles fossem mestres no juízo, isto é, mestres na lei. Eles deveriam conhecer o direito, eles deveriam amar a lei, eles deveriam ser os melhores amigos da justiça, eles deveriam ser os promotores daquilo que é bom, justo, limpo. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eu não necessariamente espero que os fulaninhos lá da esquina, o dono lá daquela barraquinha de balas e de pipoca, conheça muito bem o juízo, mas a você, cabeça das nações, não compete a você, não é essa a sua função, saber o que é justo. Essa é a expectativa de Deus para com qualquer líder de qualquer nação. Essa é a exigência divina para com todo aquele que é colocado numa posição de cabeça e de liderança. Entretanto, veja exatamente o que é que eles estavam fazendo. No versículo 2 vem agora a identificação dos crimes. Vocês que deveriam conhecer o juízo, vocês são os que aborrecem o bem e amam o mal. Ao contrário daquilo que é esperado de vocês, ao contrário daquilo que é exigido de vocês, ao invés de vocês amarem o direito,
ao invés de vocês serem os melhores amigos da justiça, vocês são os promotores de todo tipo de corrupção possível e imaginável. Vocês é que roubam os cofres públicos, vocês é que exploram o meu povo, vocês é que destroem a nação. Essa é a palavra de Deus para com os líderes de Israel. Essa é a palavra de Deus para com qualquer liderança mundial que se propõe a ser cabeça de outros. A exigência de Deus é nada mais nada menos do que eles sejam mestres do direito, mestres do juízo, que eles sejam amantes da justiça. Entretanto, os líderes de Jerusalém eram exatamente o oposto. Veja o que eles faziam. O texto nos descreve de uma maneira muito ilustrativa, utilizando duas ilustrações. Primeiro, a ilustração de um canibal. Veja o que é que nós lemos. Deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele e lhe esmiuçais os ossos. A visão literalmente que nós temos aqui é de uma fera do campo, é de uma fera, uma besta completamente descontrolada, que cheia de fome, na loucura para saciar o seu desejo do mal, ela avança em cima de outras presas e lhe arranca a carne. E de tal maneira é a ferocidade dessa fera que ela chega a esmiuçar os ossos. É exatamente dessa maneira que o profeta ilustra o que faziam os cabeças de Israel para com o povo de Jerusalém. É interessante nós percebermos no versículo 3 que esse povo é muito querido do meu Deus. Veja só o que ele diz: vocês comem a carne do meu povo. Essa expressão do meu povo é uma expressão pactual, lembram? Lá em Êxodo, capítulo 19, é exatamente essa expressão que Deus diz lá: se vocês obedecerem a minha lei, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês serão minha propriedade exclusiva, vocês serão meu povo. Deus está dizendo: vocês têm maltratado, vocês têm esmiuçado a carne, os esforços, o suor do povo que é meu, do povo que eu redimi do Egito, do povo a quem eu ofereci a minha lei, a quem eu apresentei a minha lei, a quem eu ordenei o meu juízo. Vocês a quem eu incumbi da tarefa de proteger, vocês estão destruindo. Quando vocês deveriam estar levantando, vocês estão afundando. Quando vocês deveriam estar cuidando, vocês estão matando. Essa é a descrição do governo civil de Israel. Os cabeças da casa de Jacó. A segunda ilustração é a ilustração de um açougueiro. Sabe, os líderes de Israel eram considerados como pastores do seu rebanho. Pastores. E o pastor é aquele que cuida, que tange das ovelhas. Ele não as come. Ele não as leva para o matadouro e arranca-lhe a pele, sabe, sangra-lhe e faz daquela ovelha uma refeição. Não. O pastor de Israel, isto é, os cabeças das nações, eles deveriam tanger todas as ovelhas, cuidar de todas elas, não sangrar uma e depois poupar as outras. Não, ele cuidava de todas. Mas veja o que é que esses governantes faziam no versículo 3. Eles assim, depois de fazer a ilustração dos canibais, ele agora passa para a ilustração do açougueiro. Ele diz: esmiuçais os ossos e repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Aqui agora eles se comportam como um açougueiro ou como um cozinheiro, que agora pega aquele pedaço de carne totalmente estraçalhado e ele parte em pedaços e ele coloca numa panela. Ou também um açougueiro, uma pessoa que trabalha com carnes, quando ela cheia de habilidade, ela parte um pedaço de carne em pedaços e entrega para alguém, para que ela seja cozida. O povo de Israel estava sendo devorado pelos seus próprios governantes. E aqui nós não temos uma luta de classes, viu? Por favor, entenda bem. Aqui nós temos ricos contra pobres. Aqui nós não temos classe média, alta, baixa. Não é isso que o profeta está falando. O profeta está claramente dizendo: vocês que são cabeças
cabeças, vocês estão indiscriminadamente oprimindo o povo a quem eu redimi do Egito. Eu os tirei da opressão e vocês, líderes, estão colocando eles de novo debaixo de uma opressão terrível. Eles exploram aqueles a quem eles deveriam proteger para o seu próprio ganho. Puro interesse. Puro interesse. E a ira de Deus, meus irmãos, ela se levanta contra qualquer nação cujos líderes e cidadãos pensam apenas no seu ganho próprio. Como é que a gente sabe disso? Veja a sentença. Veja a sentença no versículo 4. Veja o que é que Deus fará com essa nação. Veja se esse comportamento agrada a Deus. Versículo 4. Ele diz: então chamarão ao Senhor, mas não ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Qual é a sentença? Silêncio. Vocês vão clamar por mim naquele grande dia. E que grande dia é esse que o Senhor vem falando? Ora, nós já vimos tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 que Miqueias vem ameaçando o povo que por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, por causa da sua idolatria, e agora nós temos todos os tipos de problemas sociais aqui no capítulo 3, Miqueias denunciando esses problemas. Se eles continuassem, viriam os assírios e varreriam Jerusalém. É nesse dia, é naquele tempo, no tempo da invasão assíria, que esses que oprimem seriam oprimidos. Esses que escravizam seriam escravizados. Esses que exploram seriam explorados. Eles clamariam a Deus: ah, Senhor, nos socorre. O perigo está iminente. Estão nos destruindo. Ah, Deus, nos ajude. E o Senhor diz: naquele dia então, tudo que vocês ouvirão de mim será o meu silêncio. Vocês clamarão por mim, eu não responderei. Vocês pedirão pela minha ajuda, mas eu não vos ajudarei. Vocês não hão de me ouvir. Talvez a expressão mais aterrorizante desse versículo 4 é quando nós lemos: antes esconderá deles a sua face. A face de Deus literalmente significa a presença de Deus. Essa é uma expressão muito comum ao longo da escritura do Antigo Testamento. Quando a face de Deus é voltada para alguém, e lembre-se que em vários salmos isso é clamado, é cantado, é pedido pelo salmista: Senhor, volta a tua face para mim. Isso não significa somente a presença de Deus, significa o favor de Deus. Deus está engajado com o seu povo quando a sua face está voltada para Ele. Mas Ele diz aqui de uma maneira aterrorizante: a minha face se esconderá deles, por causa da sua transgressão, porque eles exploram aqueles que deveriam proteger. Sabe, meus irmãos, Salomão, muito antes de Miqueias, em Provérbios 21:13, claramente nos diz que todas as vezes que monarcas, que governantes se eximem de ouvir o clamor daqueles que são seus súditos, daqueles que são governados por eles, eles certamente receberão o juízo do Senhor. Meu irmão, como é que você tem lidado enquanto cabeça, talvez da sua empresa, talvez cabeça da sua própria família, do seu próprio contexto familiar, na sua casa? Como é que você tem lidado com aqueles que estão debaixo da sua autoridade? Você tem sido generoso e bondoso para com eles? Você tem se preocupado com as suas necessidades? Ou você tem sido explorador à semelhança desses cabeças da nação de Israel? Percebe? Se esses homens foram condenados por causa da sua exploração, por causa do peso que eles colocavam nas costas daqueles que estavam sob a sua liderança, por que esse Deus não haveria de fazer o mesmo com você? Quando você explora aquela moça que trabalha na sua casa, fazendo-a trabalhar mais horas do que lhe convém, ou pagando-lhe um soldo, um salário que não é digno com as atividades que ela desempenha. Ou mesmo se diga para você que tem o seu negócio, você que talvez tenha aí
algum tipo de comércio, se você porventura sufoca aquele que trabalha para você, come-lhe a carne, a semelhança desses homens, saiba nessa manhã, a palavra de Deus diz que Deus acertará contas com você. Mais cedo ou mais tarde, destruição virá na sua direção. Porque a ira de Deus se levanta contra qualquer nação cujos líderes e cidadãos pensam somente no seu ganho próprio. Como é que você tem enxergado os líderes dessa nação? Em todas as esferas. Nós temos vivido numa nação, meus irmãos, cuja a exploração da população é uma das maiores em todo o mundo. Não é mistério para ninguém que nós trabalhamos dos 12 meses do ano, 5 para sustentar aqueles que nos representam. E vocês acham que isso agrada a Deus? Se o Senhor aqui nessa manhã está nos dizendo, através da profecia de Miqueias, que Ele odeia aqueles que esmiuçam o seu povo, que tiram o sangue do seu povo, que despenam o seu povo como se fosse um frango para colocá-lo na panela, que cozinham o seu povo e que os exploram quando deveria proteger, vocês porventura acham que Deus estaria feliz com essa nação? Contente com o que acontece nesse território? Certamente que não, meus irmãos. Não nos enganemos. Deus nessa manhã nos lembra que quando um líder, que quando um grupo de líderes e quando cidadãos pensam somente no seu ganho próprio, a sua ira se levanta contra eles. Foi assim com Jerusalém e será assim com o Brasil, se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos atrás, se nós não reconhecermos esse grande e terrível padrão. Percebe? O que o Senhor está exigindo aqui é nada mais nada menos do que aquilo que Ele estabeleceu em Êxodo capítulo 18. Lá em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 21, você encontra as credenciais do que deveria ser um líder para uma nação. Deus ali coloca claramente, tintim por tintim, como deve ser esse homem, como deve ser essa pessoa, esse líder que vai governar sobre outros. Precisa ser uma pessoa humilde, precisa ser uma pessoa temente a Deus, precisa ser alguém que ame a justiça, que ame o direito, precisa ser alguém íntegro e limpo. Quando nós nos desviamos desse caminho, somos nós mesmos que padecemos. Quando nós nos desviamos dessa direção, somos nós mesmos quem sofremos. E Miqueias, essa manhã, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, nos lembra que quando uma nação tem por seus cabeças aqueles que exploram os cidadãos, quando deveriam protegê-los, para o seu ganho próprio, a ira de Deus se levantará contra nós. Como é que você tem reagido com outras pessoas que estão debaixo da sua autoridade dentro do contexto da igreja? Presbíteros amados, eu presbítero tanto quanto eles, presbítero Rodrigo. Como é que nós temos lidado com essas pessoas, com os membros, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos entregou para apacentar, para cuidar delas? Percebe? O princípio é o mesmo. Temos porventura explorado, sangrado, comido a carne das ovelhas do Senhor Jesus, ou temos de fato tangendo, cuidando, pastoreando, em amor, liderando? Nessa manhã a palavra de Deus nos chama a uma profunda avaliação pessoal. Se você ocupa uma posição de liderança, seja ela qual for, Deus chama você nessa manhã para que você analise-se a você mesmo, se você tem sido um líder de acordo com o coração de Deus. Mas além disso, Deus chama você a analisar a liderança que existe sobre essa nação, que você mesmo responda essa pergunta. Nós temos líderes segundo o coração de Deus? Ou nós temos líderes que trarão a justiça de Deus sobre nós? Na sequência, agora, depois de ter falado daqueles que exploram os que deveriam proteger o povo, tudo isso para o ganho próprio, agora
o profeta vai dirigir a sua profecia contra aqueles que prostituem o dom divino de Deus, isto é, o dom da profecia, também por ganho próprio. Nós vemos isso agora nos versículos de 5 a 8. Aqui o salmista desnuda o pecado especificamente dos profetas. Veja, ele está literalmente lidando com todos os cabeças de Israel. Tá certo? Lembre-se aqui que, ao contrário dos dias de hoje, o profeta, o sacerdote, os líderes eclesiásticos, os líderes espirituais faziam parte dos cabeças de Israel. E veja aí a profecia então de Miqueias contra esses profetas. Ele diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes mete na boca. Mais uma vez nós vemos aqui a mesma estrutura. Primeiro é revelado os acusados. Quem são esses? Os profetas. Os Navi, isto é, o boca de Deus, aquele que deveria revelar com toda clareza, com toda simplicidade, a limpa e cristalina mensagem da parte de Deus. Eles não deveriam nem acrescentar, nem retirar nada. Eles deveriam comunicar como arautos, que eram, como mensageiros, de maneira clara e limpa, tudo aquilo que Deus lhes comunicava. Mas logo depois de identificar esse grupo, automaticamente ele diz: se vocês estivessem comunicando a palavra de Deus de maneira adequada, de maneira correta, vocês estariam fazendo o meu povo acertar. Mas veja o que é que diz a acusação: vocês são profetas que ao invés de fazer o meu povo acertar, vocês fazem ele errar. Vocês não ensinam a minha palavra, vocês não ensinam os meus mandamentos, vocês não corrigem os pecados dessa população. Vocês fazem com que eles se afundem no erro. Ao invés de eles serem mais santos, eles são mais pecadores. Ao invés de eles serem mais parecidos comigo, eles são mais parecidos com Satanás. E por quê? Veja o motivo. Mais uma vez, o ganho próprio. Porque quando vocês têm alguma coisa para comer, para mastigar, aí vocês profetizam paz. Quando é alguém que pode pagar para você, profeta, para que você diga alguma coisa, aí você num instante diz uma coisa boa. Mas quando é alguém que não pode pagar nada para você, isto é, quando é alguém que não satisfaz os seus interesses, você profetiza contra essas pessoas guerra santa. Isto é, que Deus está contra eles. Percebe o interesse? Percebe mais uma vez o tom de ganho próprio? Esses homens, eles prostituem o dom da profecia. Perceba que aqui Miqueias não questiona se eles têm o dom ou não. Parece que, de fato, esses homens eram profetas genuínos. Mas a semelhança da igreja de Corinto, que tinham dons espirituais extraordinários, mas prostituíam o dom que o Espírito lhes dava, utilizando esses dons de maneira totalmente antibíblica, totalmente equivocada, esses homens parecem que eram legítimos profetas. Entretanto, eles estavam se aproveitando do dom que Deus havia lhe dado agora para o seu próprio benefício, para o seu próprio ganho. Se você tem o que me dar, se você consegue suprir os meus interesses, se eu consigo lucrar alguma coisa de você, paz para você. Eu profetizo paz na sua direção. Eu profetizo prosperidade para você. Eu profetizo que tudo está bem com a sua vida, mesmo que você seja um adúltero, um mentiroso, mesmo que você seja um péssimo dono de casa, um marido terrível, uma esposa insensata, mas eu profetizo que está tudo bem com você. Por quê? Porque você consegue encher o meu bolso. Mas se você não consegue me dar nada, se você não me dá interesse nenhum, se você não consegue suprir nenhuma necessidade minha, só tem desgraça para você. Mesmo que não tenha. Esses homens prostituem, meus irmãos, os dons divinos. Mas lembrem-se que a ira de Deus se levanta contra qualquer nação cujos líderes e os cidadãos pensam apenas no seu próprio ganho. E é exatamente isso que nós lemos na sentença que virá sobre esses homens. Veja aí no verso 6. Portanto, por que vocês se comportam dessa maneira? Se vos fará noite sem visão,
e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre as profecias, e sobre eles se enegrecerá o dia. Em outras palavras, Deus diz: eu vou remover o seu dom de profecia. Vocês não mais profetizarão, vocês não mais serão meus representantes no meio do povo. Aliás, o povo não mais ouvirá a minha voz, por causa das suas mentiras, por causa do seu próprio engodo e engano, por causa do seu interesse e da sua sede por ganho próprio. Eu não mais falarei nem a você e, por consequência, nem ao meu povo. Vai haver, mais uma vez, silêncio. Deus pune tanto os governantes como também os profetas com seu mais profundo e absoluto silêncio. Quando vocês clamarem por mim, governantes, eu não vou responder. Quando vocês, profetas, quiserem ouvir a minha voz, eu não vou falar. Eu não mais falarei absolutamente nada. Remoção do dom. Mas não somente isso, existe uma questão agora no versículo 7 muito mais complicada. Porque lembrem-se que lá no Antigo Testamento, lá na lei mosaica, todo falso profeta ele deveria ser apedrejado. Tá certo? Diferente de como acontece hoje, né, que as pessoas gostam de dar umas profetadas por aí. Mas quando as profetadas que elas não falham, aí ninguém pega em pedra para apedrejá-las. Deveriam, isso deveria ser uma condição sine qua non. Se você profetiza e diz que está profetizando que algo vai acontecer, que isso vem de Deus, e isso não acontece, quem falou pela sua boca foi Satanás. Então você vai ter que morrer agora, assim como manda Deus no Antigo Testamento. Mas nesse período aqui o pessoal não brincava não. Eles levavam a lei de Deus, pelo menos nesse quesito, a sério. E não somente eles vão perder o dom da profecia, mas eles vão ser identificados como falsos profetas. Veja o que aqui diz o verso 7. Os videntes se envergonharão. Tá, e dê licença aqui para a nossa tradução para utilizar a palavra vidente, tá certo? É um bom exemplo de que as nossas traduções às vezes não escolhem as melhores palavras, ou que palavras que hoje têm uma outra conotação, há 50, 100 anos atrás, tinha uma conotação bem diferente. Um vidente hoje, na nossa sociedade moderna, nada mais nada menos é algum tipo de espírita, alguém que, de uma maneira muito antibíblica até, consegue dizer, ou pretende dizer coisas que vão acontecer com a sua vida. Nada mais nada menos o que o termo aqui quer dizer é exatamente aquele que prevê o futuro, que era uma das características da profecia bíblica. Mas esse vidente aqui é somente uma outra palavra sinônima para o termo profeta. O que ele quer dizer é que esses profetas agora eles vão se envergonhar. Ele continua: e os adivinhadores se confundirão. E por quê? Porque agora suas profecias não mais vão acontecer. A vergonha virá porque suas profecias serão claramente identificadas como falsas profecias. Eles serão não somente envergonhados, mas eles ficarão confusos, porque aquilo que eles achavam antes que iria de fato acontecer, agora não mais irá acontecer, porque o Senhor lhes retirou o dom que eles tinham e que eles estavam prostituindo. Então vejam só, não somente haverá o silêncio de Deus e a remoção do dom, mas haverá também uma vergonha pública para com esses falsos profetas. Eles serão agora identificados como pessoas que não comunicam a palavra de Deus, mas que envergonham o nome de Deus. Eles não mais serão identificados como alguém que representa a boca do Senhor, mas eles serão de fato reconhecidos como aqueles que representam a boca do diabo. A ira de Deus, meus irmãos, ela se levanta contra qualquer nação, quando seus líderes e seus cidadãos pensam exclusivamente no seu ganho próprio. E aqui, a ira do Senhor se levanta contra os profetas. A ira de Deus se levanta contra os profetas por estarem desejando o seu próprio bem, o seu próprio ganho, e pouco se importando com a palavra de Deus. E percebe hoje nos nossos dias. Aliás, durante todos os séculos de existência humana, nós sempre fomos cercados por essas pessoas que se dizem profetas do Senhor, que se dizem ter a boca de Deus, que se dizem expositores da vontade do Senhor, que se dizem proclamadores de acontecimentos futuros,
de fonte divina, mas são nada mais nada menos do que falsários. A esses está reservado grande vergonha. Mas sabe qual é o problema pior que está intrínseco aqui, meus irmãos, além dessa questão do próprio profeta fazer essa profecia por ganho próprio? Está no povo. Está no próprio povo em pagar por essas profecias. Sabe, muitas vezes, talvez a gente reclame demais das pregações, reclame demais das profecias que são lançadas dos púlpitos das igrejas. Às vezes nós reclamamos porque atinge a nossa vida, ou porque atinge a vida de alguém que nós conhecemos e amamos. Às vezes nós achamos até que o pastor está lendo a minha vida como livro, ele está falando da minha vida do púlpito. E aí segue-se todo tipo de ameaça, como nós lemos lá em Jeremias, não é? Vamos matar esse cara aí. Vamos, tira ele do púlpito. Bota ele para parar de falar. Por quê? Porque ele está desnudando o nosso pecado. Ele está falando coisas que nos machucam, coisas que nos aborrecem. Tira esse cara daí. Percebe, meus irmãos, nessa manhã o Senhor Deus nos revela o quanto Ele odeia um culto mentiroso. Nessa manhã Deus nos revela, através da profecia de Miqueias, de que quando profetas e nos nossos dias pastores se levantam nos seus cultos para falar aquilo que você quer, de acordo com a sua oferta, de acordo com o seu dízimo, ou de acordo com quantos anos você tem de membresia na igreja, quando o profeta faz isso, ele é um falso profeta. Por que você iria querer alguém dessa qualidade na sua igreja? Por que você iria dar ouvidos a esse alguém que chega aqui em cima e ele trava a palavra de Deus por respeito a você? A quem cumpre a nós respeitar? A Deus ou a homens? Percebe? A população tem parcela dessa culpa, porque eles pagam, eles ameaçam, eles contribuem com a prostituição do dom de Deus, requerendo que o púlpito seja um local confortável para mim. Olha, você pode até desnudar o pecado da família A, B e C, mas lá na minha família não. E esquecem eles que quando Deus fala no púlpito, que quando eles são atingidos, não é o pregador que está falando, é Deus que está falando. Não foi exatamente isso que Jeremias falou, como nós lemos lá em Jeremias 26? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo. Agora, o que eu estou dizendo para vocês não é a minha opinião, não é o que eu desejo que aconteça com Jerusalém. Talvez Jeremias pudesse até ter dito: eu amo Jerusalém, eu jamais quero ver a perdição dos cidadãos que aqui moram. Mas o que eu estou dizendo para vocês é a palavra de Deus. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas muitas vezes o pastor sobe nesse púlpito, os pastores sobem nos púlpitos e não falam a palavra de Deus. Cabe a você, como um bom bereano, analisar as escrituras e comparar e analisar. Porventura o que está sendo dito não é palavra de Deus? Porventura o que está sendo ensinado não vem diretamente do texto? Porque se for, meus amigos, e se for, meus irmãos e irmãs amadas, e houver oposição da sua parte, você se opõe a Deus, não é o pastor A, B e C. Você está se opondo ao próprio Deus, que revela o seu pecado, o pecado do seu filho, o pecado do seu marido, o pecado de alguém que você gosta, do púlpito. E por que você iria se opor a Deus? Por que você iria ser tolo a se opor a Deus? Porque você iria ser tolo a preferir um mentiroso e um prostituto no púlpito do que alguém que lhe fala a verdade? Nessa manhã a palavra de Deus lembra para você e para mim que quando profetas falam de acordo com o seu bolso, de que profetas falam de acordo com os seus próprios interesses, não é Deus quem fala, são eles quem falam. E a ira de Deus, meus irmãos, ela se levanta contra qualquer nação cujos líderes e cidadãos pensam somente no seu ganho próprio. Na sequência, nós temos aí o último grupo, versículos de 9 a 12. Esses são aqueles que abusam das suas posições por ganho próprio. A eles é dado algum tipo de cargo de liderança, e eles não necessariamente
fazem algum tipo de violência contra outra pessoa, mas eles utilizam dessa posição de liderança, eles utilizam dessa posição privilegiada para se beneficiar. Veja o que diz o texto, versículo 9: ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Mais uma vez nós temos aqui um tipo de eco do versículo 1. O profeta volta ao mesmo tema, ao mesmo grupo que ele estava se referindo no versículo 1, se referindo nos versículos de 1 a 4, só que agora na descrição dos versículos de 10 e 11, nós veremos que ele vai falar de uma maneira abrangente, de uma maneira que abraça toda a sociedade, toda a estrutura da sociedade de Israel. E o que nós vamos perceber nessa leitura dos versos 10 e 11 é de que a estrutura estava podre. Os principais homens da sociedade, que os pináculos que mantinham a sociedade sustenta, estavam todos corrompidos. Veja o texto. Primeiro ele se revela, ele fala para esses que são os chefes da casa de Israel. Versículo 10, veja o que é que eles fazem. Vocês edificam a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Esses homens, talvez eles pudessem dizer uma coisa ao favor deles. Mas olha aí para a nossa cidade. Olha quantas obras a gente fez. E de fato, quando nós olhamos para as obras que aconteceram durante o período desses reis, voltando aí no capítulo 1, os reis Jotão, Acais e Ezequias, nós percebemos que várias obras foram feitas em Jerusalém. E não eram obras faraônicas não, várias construções, aquedutos, diversas obras aconteceram na cidade, a cidade cresceu, a cidade expandiu, houve um certo progresso. E talvez rapidamente alguém pudesse dizer, talvez o próprio líder dissesse, mas olha o progresso que eu trouxe para a cidade. Será que vocês não vão levar em conta isso não? O problema não é o progresso. O problema é a que custo veio o progresso. De que maneira ele vem. Que valores estão por trás dele. E veja o que eles fazem. Sim, vocês edificam a Sião, mas vocês fazem isso com o quê? Com justiça? Com moralidade? Não, vocês fazem isso com sangue. Veja mais. Sim, vocês edificam a Jerusalém, mas vocês fazem isso com justiça? Com equidade? Não, vocês fazem isso com perversidade. Então nem me venha falar dessas obras, nem me venha falar do progresso que aconteceu em Jerusalém, do desenvolvimento social que aconteceu na cidade. Esqueça isso. Na verdade, quando vocês levantam isso é apenas prova contra vocês, diz o profeta. Porque não importa esses avanços se o custo foi o sangue. Não importa os avanços se porventura houve injustiça, se não há equidade, se não há santidade, se não há respeito à lei de Deus. Pode até haver progresso, mas haverá ira também. Pode até haver obras, mas haverá também satisfação do ódio do Senhor. Veja mais, veja outro grupo. Esse é o primeiro, tem 4 aqui ao todo. Então primeiro ele volta a falar do executivo de Israel. Aí agora, veja no versículo 11. Ele diz, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Nada desconhecido na nossa realidade brasileira, não é verdade? A palavra cabeças aqui literalmente poderia ser traduzida por magistrados, por exemplo. E de fato, aqui, depois de ter falado do executivo, agora Miqueias acusa o judiciário. Vocês do judiciário, ao invés de vocês darem as suas sentenças de maneira justa, de maneira legal, de acordo com a lei, vocês vendem as suas sentenças. Vocês vendem por influência, vocês vendem por dinheiro, vocês vendem por outros cargos, vocês vendem por qualquer motivo. O fato, diz o nosso Senhor, diz Miqueias pela boca, diz o nosso Senhor pela boca de Miqueias, o fato é que vocês utilizam dessa sua posição, vocês abusam, a semelhança daqueles lá do executivo, vocês abusam da sua posição no judiciário para mais uma vez servir ao seu próprio ventre, para o seu ganho próprio, para o seu próprio interesse. Na sequência ele diz, agora os sacerdotes entram no mesmo balaio, veja aí, versículo 11.
Vocês, sacerdotes, ensinam por interesse. Aqueles que eram responsáveis por transmitir o conhecimento da vontade de Deus, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado do templo, pela execução de sacrifícios, todo o seu trabalho, talvez eles até o fizessem muito bem. Aqui está sendo condenado por Deus. Por quê? Porque vocês fazem por interesse. Vocês fazem para encher o seu próprio bolso. Você faz isso para nutrir o seu próprio ventre. Você faz isso independente das consequências que aconteçam com A, com B, com C. Seus irmãos, por quem Cristo morreu, seus irmãos de sangue, compatriotas. Para você nada importa. O que importa é que você recebeu isso, você ganhou aquilo, você recebeu aquilo outro. E a injustiça, a imoralidade continua se perpetuando na sociedade. E a resposta de Deus é: vocês vão se haver comigo. Mais cedo ou mais tarde eu vou executar o meu juízo contra vocês. E mais uma vez, no finalzinho do versículo 11, agora ele fala de novo dos profetas. Ele diz: os seus profetas adivinham por dinheiro. E veja, tudo isso era praticado debaixo de uma principal guisa. Veja só o que eles diziam. Eles se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A pressuposição para que esses quatro grupos, executivo, judiciário, sacerdotes e profetas, o grande motivo para que eles abusassem da sua posição e ainda ficassem tranquilos, com a consciência tranquila de que estava tudo bem, Deus está do nosso lado. Eles tinham pelo menos um bom motivo de pensar assim, um motivo compreensível, por assim dizer. Eles tinham a cidade de Jerusalém, e na cabeça do judeu aquilo ali era a morada de Deus. Deus morava no templo. Ora, se Deus mora nesse templo, quem é que ele vai deixar vir aqui destruir a casa dele? Ninguém. E nós estamos aqui debaixo desse cercado, dentro do território de Javé, então certamente nada nos acontecerá. Sabe, meus irmãos, eu não sei exatamente o que motiva a nós hoje em dia a pensar dessa maneira, porque nós não somos Jerusalém. E Jerusalém em nenhum momento, mais hoje na Nova Aliança, significa um local santo ou um território diferenciado para Deus. Não quer que nós crentes nos apoiamos para pensar que a ira de Deus não sobrevirá sobre nós. Talvez você que nessa manhã, você confie no Evangelho. Você confie na cruz. Talvez você diga: mas nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos agora no tempo da graça. Nós não precisamos mais desse terror do Antigo Testamento. Isso tudo já passou, isso não faz parte mais da nossa geração. Mas deixe-me me lembrar nessa manhã que Deus não muda. Deus não muda. O que Ele odeia não muda. O que Ele odiou no passado, Ele continua odiando hoje. O que Ele detestou no passado, Ele continua detestando hoje. E a mesma justiça que Ele executou no passado, por causa das coisas que Ele odeia, Ele executará novamente. Porque o nosso Deus não muda. Não há motivo nenhum para nós não pensarmos que Deus não executará a sua justiça contra nós e contra essa nação, se porventura esse é o nosso retrato. E eu desafio a você nessa manhã: analise esse texto, compare com a nossa realidade, compare com a realidade da sua casa, compare com a realidade dos seus negócios. Não é assim que nós temos vivido. E nós haveremos de esperar que Deus não levante a sua mão para nós. Nós precisamos acordar enquanto é tempo, irmãos. Deus nessa manhã nos dá uma oportunidade extraordinária de nós colocarmos a nossa boca no pó, o nosso joelho no chão e de nós nos arrependermos. Porque a ira de Deus, meus irmãos, ela se levanta contra qualquer nação e contra os seus cidadãos quando eles pensam somente no seu ganho. Na conclusão da profecia, no versículo 12, nós vemos a terrível e última promessa de desolação contra Jerusalém. Não há graça nesse capítulo. Os
só existe ira. Veja o que diz o texto. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada. Por causa do executivo, por causa do judiciário, por causa dos falsos profetas, por causa dos sacerdotes interesseiros, por causa de vós, diz o Senhor. O povo não tem nada a ver com isso, não é verdade? É verdade. Pelo contrário, nem todo o capítulo do povo foi descrito de uma maneira geral, de uma maneira absolutamente generalizada, como aqueles que são vítimas de líderes corruptos. Mas eles também pagarão o preço. O texto diz: Jerusalém, Sião, será lavrada como um campo, não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de mato. Em outras palavras, aquilo que vocês depositam na sua confiança vai se transformar em ruínas. Aquilo que você acha que jamais será destruído, jamais será abalado, jamais passará, é exatamente isso que simplesmente desaparecerá, isso acabará. Em que nós temos depositado a nossa confiança hoje, meus irmãos? De que Deus não nos atingirá com a sua ira e com a sua mão. O que é que tem servido como torre de proteção para conosco? Talvez você diga: é Jesus. Sim, sem dúvida. Cristo é a nossa torre de proteção. Mas Cristo é a nossa torre de proteção contra a ira salvífica do nosso Deus. Isto é, contra aquela ira dele que nos manda para o inferno. Não contra a sua ira que nos disciplina. No que diz respeito a essa ira, a Trindade Sagrada lida com o seu povo, lida com a sua igreja. É Deus que disciplina o seu povo. Seja o que for, que repouse a nossa convicção de que Deus não nos atingirá, de que a sua mão pesada não sobrevirá sobre nós. Que nessa manhã nós nos lembremos de que, seja o que for, meus irmãos, isso será destruído, isso será destronado. Mas apesar de todo o conteúdo duro da profecia de Miqueias, um versículo se separa dos outros, e é o versículo 8. Enquanto nós vimos pessoas que exploram os que deveriam proteger por ganho próprio, enquanto nós vimos aqueles que prostituíam os dons divinos por ganho próprio, enquanto nós vimos aqueles que abusam das suas posições para ganho próprio, nós vemos no versículo 8, que diferente de todos esses grupos, faz tudo por um só motivo: para a glória de Deus. Veja o verso 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Diferente dos falsos profetas, diferente dos exploradores do executivo, diferente daqueles que vendem as suas sentenças no judiciário, diferente dos sacerdotes que negociam o seu ensino, Miqueias se identifica como aquele cujo poder do Senhor repousa. Diante de tanto pecado, diante de tanta injustiça, diante de tanta desolação, nós temos no versículo 8 alguém que chega e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E diferente das falsas profecias, de mim vocês vão escutar a verdade. Eu vou desnudar o pecado de vocês. Eu vou revelar a vocês quem vocês são. Muitos séculos depois de Miqueias, numa sinagoga, talvez pouco frequentada, lá em Lucas capítulo 4, o filho de um carpinteiro abre o rolo de Isaías e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele fecha o rolo e diz: hoje essa profecia se cumpriu para vocês. Aquilo que Miqueias era nesse período, aquilo que Miqueias, a sua tarefa, a sua função, aquilo que ele exercia nos versículos de 1 a 12 para com o povo de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo vem na nova aliança e exerce de uma maneira absolutamente fantástica e fabulosa, completamente superior a Miqueias. Sim, mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, mais do que o próprio João Batista, de quem de mulher nenhum outro superior nasceu.
O Senhor Jesus Cristo pôde com toda a propriedade dizer essas mesmas palavras e desnudar o nosso pecado. Desnudar o nosso pecado pela sua vida, desnudar o nosso pecado pelas suas pregações, desnudar os nossos pecados pela sua cruz. É Ele quem vos fala nessa manhã. Abracem a voz de Cristo. Ele nos lembra, meus irmãos, que existe esperança. Como nós lemos em Jeremias capítulo 26, um texto muito bem escolhido pelo reverendo Rodrigo. Ezequias deu ouvido à voz do profeta. E Deus não trouxe toda a desgraça e maldição que estava prometida para aquela cidade. Hoje nós podemos olhar para a cruz